Olá, boa noite para você que acompanha o RJ Interior desta terça-feira, 26 de outubro de 2021. Fica aqui ligadinho no RJ, que aqui tem informação da região dos Lagos, Norte e Noroeste Fluminense. Veja o que foi notícia na sua região. Adolescente de 16 anos coloca fogo nos corpos de 2 irmãos em Maricá e é detido. Aumento do combustível gera reclamação nos postos. Sobra pra gente, né? Pra gente que trabalha no dia a dia aí, pra gente que roda bastante, precisa rodar, sempre sobra pra gente. Moradores pedem manutenção nos equipamentos de atividades físicas na Orla dos Cavaleiros. E a gente pode ver aqui que com as maresias que ocorrem dentro da praia, o nível de oxidação dos aparelhos são muito grandes. Bandidos são presos em flagrante após manter família refém em Macaé. E hoje tem vagas de emprego aqui no RJ Interior, que começa agora. Infelizmente, vamos começar o RJ Interior com uma tragédia que aconteceu na noite de ontem em Maricá. Um adolescente de 16 anos colocou fogo nos corpos de 2 irmãos de 2 e 3 anos, que morreram carbonizados no bairro Cordeirinho, em Maricá. Veja na reportagem de Alex Maia. 2 crianças de 2 e 3 anos foram encontradas mortas no interior de uma residência na Rua 2, no bairro Cordeirinho, em Maricá. O crime aconteceu na noite de ontem e chocou os moradores. Por volta das 7 horas da noite, a polícia militar foi acionada e ficou de prontidão em frente à residência. De acordo com a polícia militar, os agentes receberam informações de que 2 crianças teriam sido incendiadas pelo irmão mais velho dentro de casa, no momento que a mãe havia saído para ir ao supermercado. Ao retornar, teria encontrado as 2 crianças já sem vida e carbonizadas. O adolescente que foi encontrado pelos policiais não apresentou resistência e confessou o crime. Segundo a polícia militar, ele afirmou que estava com raiva após descobrir que o padrasto ia separar da mãe. Os corpos foram encontrados na varanda da casa carbonizados e encaminhados para o IML de Niterói. O adolescente permanece detido na delegacia de Maricá, onde será encaminhado para o centro socioeducativo. 2 homens foram presos na noite de ontem após manter uma família refém dentro de casa em Macaé. Alex Maia tem mais informações. Pois é, Andréia, isso mesmo. Uma equipe do serviço reservado da P2 foi até uma residência após ser informada que ela teria sido invadida por 3 bandidos no bairro São José do Barreto, aqui em Macaé. Ao chegar no imóvel, a PM encontrou uma caminhonete dentro da garagem com os faróis acesos e portas abertas. Ao entrar na casa, os agentes perceberam os objetos revirados e encontrou um bandido com uma sacola de joias. Já o outro suspeito tentou fugir pela mata e foi capturado pelos policiais. A família foi libertada e os bandidos encaminhados para a delegacia de Macaé. A polícia faz buscas para localizar o outro suspeito que conseguiu fugir. Uma adolescente foi apreendida e drogas encontradas em 2 locais de Araruama na noite de ontem. A primeira ocorrência foi no bairro Mataruna, quando uma mulher com uma bolsa tentou fugir quando viu a polícia na Avenida Beira. A suspeita entrou em um beco sem saída e acabou cercada pelos policiais. Com ela foram apreendidos 133 pinos de cocaína e R$ 20. A suspeita foi levada para a delegacia de Araruama, onde a ocorrência foi registrada. Já em Marabá, policiais chegaram até 3 suspeitos que estariam traficando no bairro São Vicente de Paulo. Uma troca de tiros foi registrada após a chegada dos policiais. Os suspeitos fugiram. Depois das buscas, os policiais encontraram uma sacola com drogas com 26 buchas de maconha, 78 pinos com cocaína, 15 tabletes de maconha e 24 seringas. Os materiais apreendidos foram levados para a delegacia da cidade.
Foi aprovada a lei que proíbe a venda de animais domésticos de pequeno porte no município de Rio das Ostras. Pela lei, fica vedada a venda de animais domésticos de pequeno porte nas vias de circulação ou em qualquer ambiente público, fora de estabelecimento comercial, seja cães e gatos. A proibição é válida para pessoas físicas e estabelecimentos comerciais que não estejam credenciados, seja de forma física, no ponto de comércio, feiras, mercados e similares, ou de forma digital por meio de sites ou redes sociais. O descumprimento desta lei está sujeito ao infrator a autuação com multa de R$ 500 por animal vendido ou exposto à venda. O valor todo arrecadado com a imposição da multa será destinado ao Programa de Saúde e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, para o custeio de campanhas de adoção responsável e prevenção aos maus tratos de animais. Um homem foi agredido fisicamente por criminosos e jogado na rodovia Amaral Peixoto na madrugada de hoje, em Rio das Ostras. Alex Maia tem os detalhes. Pois é, Andréia, isso mesmo. Um homem ainda sem identificação foi violentado por vários homens com pedaços de pau na madrugada de hoje. Em seguida, foi jogado na pista da rodovia Amaral Peixoto, no centro de Rio das Ostras. A intenção dos criminosos era que um veículo atropelasse a vítima que estava desacordada. A polícia militar foi acionada e o rapaz segue internado em estado grave na UPA de Rio das Ostras. A intenção dos criminosos era que um veículo atropelasse a vítima que estava desacordada. A polícia militar foi acionada e o rapaz segue internado em estado grave na UPA de Rio das Ostras. O caso está sendo registrado na delegacia da cidade. Até o momento, Andréia, ninguém foi detido e a gente segue aguardando o desfecho dessa história. Uma mulher foi detida em flagrante no centro da praia de Guaxindiba, em São Francisco do Itabapuana, após esfaquear o marido no peito. De acordo com a polícia militar, o motivo do crime teria sido uma briga entre o casal. A mulher de 41 anos fugiu, mas foi encontrada na Avenida Litoral Atlântica, sendo encaminhada para a delegacia de São Francisco. E a vítima foi levada para o Hospital Ferreira Machado, em Campos, e não corre risco de morte. Segundo a Polícia Civil, ela foi autuada por lesão corporal e aguarda transferência para o presídio feminino em Campos. As aulas presenciais retornaram no estado e a Secretaria de Educação informou que fará uma busca ativa para evitar a evasão de alunos que deixaram de frequentar as escolas durante a pandemia. A retomada das aulas aconteceu ontem e mais de 700 mil estudantes e 54 mil professores voltaram às salas de aula. No total, mais de 40% dos alunos estavam em sala de aula durante o período de ensino híbrido. Quem frequenta a Orla dos Cavaleiros, em Macaé, reclama da falta de manutenção nos equipamentos de atividades físicas instalados no posto 2. Confira na reportagem de Alex Maia. O que era para ser espaço de lazer é sinônimo de abandono. Os equipamentos de atividades físicas instalados no posto 2, na Orla da Praia dos Cavaleiros, estão assim, enferrujados e faltam acessórios de segurança. Alguns equipamentos foram retirados e os que ficaram estão em péssimo estado de utilização. O jovem Vitor é um dos que enfrentam esses dilemas no dia a dia. E a gente pode ver aqui que com as maresias que ocorrem dentro da praia, o nível de oxidação dos aparelhos são muito grandes. E a ferrugem, isso pode ocasionar algum tipo de lesão nas pessoas quando a gente está fazendo movimentos mais rápidos, com mais força, e já faz um bom tempo que os aparelhos já não recebem a manutenção adequada. O espaço foi criado em agosto de 2014. De lá para cá, 7 anos se passaram e hoje se encontra assim, em péssimo estado de conservação. Há meses o Poder Executivo planeja aquecer o setor de turismo, mas os pontos atrativos da cidade têm deixado a desejar. O senhor Douglas também se sente prejudicado com a precariedade do local. Está bem largado, tinha um rapaz que trabalhava aqui, que olhava esses aparelhos, não está mais aqui desde do ano passado da pandemia, ele saiu, trabalhava pela prefeitura, eu até falava com ele sempre. Ele que tomava conta dos aparelhos, hoje está largado, não tem ninguém aqui que toma conta. E realmente está precisando de manutenção, tem alguém que olha aqui, tem uma pessoa
para olhar o parque e tudo, e realmente está precisando de manutenção sim. Assim que o espaço foi inaugurado, o local recreativo contava com playground moderno para as crianças, equipamentos sem peso que usam apenas a força do corpo para exercícios de musculação e alongamento. Toda a aparelhagem é especialmente desenvolvida para utilização em locais abertos. Na academia, foi instalada uma placa com orientações para uso dos equipamentos. Hoje, poucos desses se encontram aqui no local. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação para saber se tem algum tipo de planejamento de melhoria, mas não recebemos nenhuma resposta até agora. Ontem nós mostramos aqui no RJ Interior que um vereador de Duque de Caxias foi preso na última sexta-feira durante uma operação da Polícia Civil. Ele foi preso por fraudes de licitação, agiotagem e que pode ter ligação com a empresa contratada pela Prefeitura de Macaé. Ontem nós entramos em contato com a assessoria de comunicação e, em nota, o Poder Executivo informou que não há nenhum tipo de contrato com a empresa relacionada com o vereador. Mas o contrato firmado está disponível no portal de transparência da Prefeitura. E chegou a hora do quadro Seu Problema é Nosso, aqui no RJ Interior. Moradores da cidade de Campos reclamam da falta de ônibus nos horários de maior fluxo de pessoas na cidade. Final de expediente, os moradores ficam sem opção de transporte, já que não conseguem ônibus e acabam pegando as vans. A maior reclamação desses moradores é a falta de ônibus no trajeto do centro da cidade até o distrito de Goitacazes. As pessoas se espremem dentro das vans, além de correr grande perigo nas ruas bem tarde. Por meio de nota, o IMTT informou fazer fiscalização em diversos pontos do município até a meia-noite de todos os dias. E tem mais participação aqui no WhatsApp. Olha, moradores da rua Torquato Neto, no residencial Veredas, bairro do Parque Aurora, em Campos, enviaram imagens relatando que o esgoto está a céu aberto, sem nenhuma proteção. De acordo com os moradores, o esgoto tem entrado em algumas casas. Ainda segundo os moradores, os riscos de doenças e o mau cheiro chamam a atenção. E os bueiros tudo entupido, né, as galerias. E fora que a gente tem que conviver com animais, né? Animais, entulhos, que está aqui na frente também. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação, mas não tivemos nenhuma resposta. E você, está procurando oportunidade de emprego? Confira então as vagas disponíveis na semana. Em Rio das Ostras são oferecidas 80 vagas, 6 para operador de loja, 2 para manicure e 1 para professor de inglês. O candidato deve procurar o Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, 595, no bairro Âncora. Horário das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Em Campos estão disponíveis 182 vagas de emprego, entre elas 10 para atendente de restaurante, 5 estoquista, 5 para vendedor de móveis e 3 farmacêutico. Os interessados devem ir até o balcão de empregos nos altos da rodoviária Roberto Silveira, no centro. O horário de funcionamento é das 8 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Já em São João da Barra, são oferecidas 9 oportunidades, entre elas uma para engenheiro eletricista, uma para analista de meio ambiente e uma para jovem aprendiz. Os interessados devem ir para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, na Avenida Rotary, número 783. Os preços dos combustíveis não param de subir, né, gente? A Petrobras anunciou para hoje mais uma vez aumento para as distribuidoras. Em Macaé, pela manhã, o aumento não havia sido repassado, mas reclamação é que não faltava com essa notícia. Veja só na reportagem. Para muita gente está cada vez mais difícil encher o tanque. O aumento dos combustíveis passou a consumir boa parte do orçamento dos brasileiros nos últimos meses. Nos postos de combustíveis, reclamação não para. Sim, com certeza. Muito caro, é difícil para
para a gente poder trabalhar. Chega no final do dia, praticamente o valor do combustível é o que vai dar aí em torno de 40%, 50% mais ou menos no valor. Está complicado, vamos ver o que vai acontecer pós-pandemia. Né? Esse novo normal aí está muito anormal. Nesta terça-feira, mais um reajuste, o segundo só neste mês. O último foi dia 9. A gasolina já tinha subido 5,2%. Numa ida aos postos pela manhã, alguns ainda não haviam repassado o aumento de um pouco mais de 20 centavos por litro aos consumidores, alta de 7,04%. No ano, o diesel já acumula alta de mais de 65% nas refinarias. Já a gasolina subiu 73,4% no mesmo período. Notamos que cada vez mais esses locais vêm ficando vazios. Apesar das altas consecutivas, Macaé tem uma das gasolinas mais caras do Brasil. Um ranking que ninguém entende, mas a explicação está sempre relacionada ao preço do petróleo no mercado internacional e a alta do dólar. Sobra pra gente, né? Pra gente que trabalha no dia a dia aí, pra gente que roda bastante, precisa rodar, sempre sobra pra gente. A gente não consegue passar o preço para as pessoas a quais a gente transporta, então é difícil. Quem precisa se locomover para lugares mais próximos, como de um bairro para o outro, está pensando em mudar a rotina. Já pensei sim em ter uma moto, ou até bicicleta também, que eu tenho, e tem vezes que me desloco através da bicicleta no meu trabalho, devido a isso também. Já é uma economia. Muito mais, com certeza. As instalações do kit GNV no primeiro semestre de 2021 cresceram 70% no estado. Este é um levantamento feito pela Firjan, a pedido do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio. No país, houve um crescimento de 64%. O crescimento indica a busca por uma dupla economia, tendo em vista que não só o aumento da gasolina, que acumula 15 reajustes neste ano, quanto o desconto do IPVA, que exige a conversão até o dia 15 de dezembro. Itaperuna, no noroeste do estado, sediou o Encontro Regional da Defesa Civil, que tem como objetivo a preparação para as chuvas de verão. A reunião aconteceu na manhã de hoje e contou com a presença dos representantes das secretarias da Defesa Civil das cidades da região noroeste. O principal objetivo do encontro foi estabelecer um nivelamento de trabalho visando a preparação e prevenção aos transtornos que são comuns nas cidades da região devido às chuvas que atingem a área durante o verão. E vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para esta quarta-feira? Na região dos lagos, previsão de dia frio com chuva a qualquer momento. Em Arraial do Cabo, a máxima chega aos 23 e a mínima aos 17 graus. Em Búzios, a máxima chega aos 23 e a mínima de 18 graus. Em Macaé e Campos, as nuvens se acumulam durante a manhã, chove à tarde. A máxima chega aos 27 e a mínima aos 20 graus. No município de Itaperuna, tempo nublado e com chuva. A temperatura máxima chega aos 29 graus e a temperatura mínima chega aos 21 graus. O RJ Interior fica por aqui. Amanhã estamos de volta às 7 da noite. Antes de encerrar, visita as nossas redes sociais que aparecem aqui na sua tela. Confira essas e outras notícias também no nosso portal e ativa aquele sininho lá, viu? Quero contar com a sua participação. Um beijo, boa noite, tchau, até amanhã!